Olá, mais um episódio do nosso Vem Chegando. Nessa semana aí, reta final de 2025, e uma satisfação muito grande estar encerrando praticamente esse ano, ainda trabalhando bastante e ainda levando muito conhecimento para você, que é o nosso lema da programação desde sempre. Pessoas que inspiram, histórias que conectam e que possam aí te motivar de alguma forma. E o nosso assunto hoje vai estar incrível e com certeza para você empreendedor, para você empresário, ou para você que está, quem sabe, buscando uma nova profissão, posicionamento de mercado, fica aqui com a gente, já compartilha aí com pessoas que vão se interessar nesse assunto, porque a gente vai falar de marketing, marketing puro, viu, gente? Tráfego pago, gestão, campanhas, conteúdo e muito mais. Para quem está chegando agora, muito prazer, eu sou a Marci, já segue aqui o nosso arroba aqui embaixo na tela, em algum local aí para você, para acompanhar tudo que a gente posta por lá, da revista também, do videocast e outras empresas que acabam aparecendo na publicidade do Vem Chegando. E eu falo aqui em nome da Decorate Acabamentos, da Cressol Pioneira, da Clínica Harmoniza, também da 10 Telecom, da Design Estofados, da Ótica Sol, do Ike Fome, da Banda Navisson, da Adriana Lavorati, da Tânia Mara, terapeuta capilar, da Esfera Store, da doutora Isadora Klein, da Rede No Ponto de Supermercados, da Banda Passarela, da Bino Calçados e também da HS Consórcios, empresas que fazem parte aqui do nosso programa, sempre estão sendo vistas e pontuadas na programação. E ao meu lado hoje eu recebo ele, que é sócio fundador da assessoria 74, agência de marketing aqui em Dois Vizinhos, mas eu quero saber um pouquinho mais dele, além dessa parte mais profissional. Mike, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, sinta-se como estivesse lá no seu ambiente de atendimento das suas empresas, e que bom ter você aqui para um assunto tão relevante e um dos mais comentados atualmente no cenário. Legal, Marci, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui num programa que busca enaltecer várias pessoas de vários segmentos, que também tem como principal finalidade gerar comunicação para conectar pessoas a empresas. Bom, meu nome é Michael Barnes, eu sou CEO da Assessoria 74. Nós somos uma assessoria de marketing especializada em ajudar empresas de todos os portes a venderem mais, usando não só a internet como meio, mas qualquer outro tipo de mídia também. Muito bem, e quem é o Mike antes da empresa? Eu estou chamando ele de Mike, mas tem um porquê que a gente chama ele de Mike. Ele já se apresentou aqui também, ele não é do Brasil, você é estrangeiro, é isso? Isso mesmo, eu nasci na Escócia, sou filho de uma brasileira e de um inglês que se conheceram na Inglaterra, e aí estamos aqui, né? Agora já em solo brasileiro há mais tempo, né? Exatamente. Eu nasci na Inglaterra, na Escócia. Meus pais se conheceram na Inglaterra e a gente se mudou para o Brasil quando eu tinha um pouco menos de 6 anos, para o Rio de Janeiro. Morei no Rio de Janeiro até meus 18 para 19 anos e aí eu me mudei aqui para o Paraná. O que te trouxe até o Paraná, Mike? Então, é uma história bem interessante. Eu tinha um restaurante no Rio de Janeiro, um bar mexicano, e um dos amigos do meu sócio, que eu conheci por acaso, só resumindo a história bastante, né, porque senão a gente levaria um bom tempo para falar sobre tudo isso, ele me ofereceu uma proposta de eu vir aqui para o Paraná para eu trabalhar com um dos produtos dele, que ele era um empresário que tinha várias empresas, para representar a empresa chamada LG Soluções Urbanas. É uma empresa que trabalhava com resíduos sólidos urbanos. Eu tinha 19 anos, né? Tinha muito que aprender e vim aprender aqui no Paraná, empreender também. Mesmo que na época eu já tivesse uma marca de roupas e também um restaurante lá no Rio, assim como eu falei. Eu vim para o Paraná com a intenção só de passar um tempo aqui, né? Tenho família aqui também no interior, aqui em Dois Vinhos especificamente. E o que era para ser uma viagem de 30, 40 dias se tornou numa viagem de 13 anos. Eu estou aí até agora, né?
E aí, de lá para cá, eu empreendi em várias coisas. Esse negócio não deu tão certo quanto a gente gostaria que tivesse dado certo. E aí, agora, há um pouco mais de 4 anos e 3 meses, eu estou à frente da assessoria 74. Muito bem, uma história bem diferente das diversas que passam por aqui. Eu gosto de trazer as pessoas, os CEOs, os empresários, os empreendedores, Mike, para que a gente possa trazer essa parte de antes do sucesso a por trás do sucesso. Então, ninguém já nasceu com tudo lindo e maravilhoso. Todo mundo teve um começo, o teu bem diferente, inclusive. E atrás de qualquer CNPJ tem um CPF também. A gente gosta de saber um pouquinho mais das pessoas. Que Nesse legal. primeiro bloco, a gente fica tipo um Léo Dias aqui, sabe? Só bisbilhotando a vida alheia para entender um pouquinho mais. E nessa tua vinda para o Paraná, tantos anos que você já está aqui, tu tem alguma formação voltada nessa área do marketing? Buscou essa especialização? Era o teu sonho ou não era? Com o que tu sonhava quando era jovem? Não que tu não seja jovem, né? Eu tenho 32 já, então já temos uma caminhada por aí, mas eu me considero jovem. Acho que Com ninguém, certeza. acho que independente de qualquer pessoa que a gente pergunte se ela tiver 50, 60 ou 70 anos, acho que todo mundo fica com esse sentimento de jovem, né? Acho que só o corpo mesmo que envelhece. Mas assim, desculpa, qual foi a sua pergunta mesmo? Se tu é formado Ah, em não, alguma perfeito. área do marketing e o que tu sonhava? Se era esse o teu sonho, ser empresário, empreendedor nesse ramo, ou tu sonhava alguma outra coisa para tua vida? Bom, o marketing apareceu na minha vida na quinta série. Eu estava até lembrando esses dias sobre isso. Num exercício, eu não me lembro exatamente o que, mas eu lembro que uma professora passou um exercício para a gente criar um slogan e falar um pouco sobre marketing. E eu acho que essa foi a minha primeira experiência com marketing, lá na quinta série. E, bom, eu não tenho nenhuma formação. Eu iniciei administração na Unicep, aqui em Doizinhos, mas eu não terminei. Eu sempre fui uma pessoa com dificuldade dentro do ensino tradicional. Então, eu era o pior aluno de todas as turmas, sem a menor sombra de dúvida. Um grande problema para minha família, né? Ai, meu Deus. Repetia, nunca tinha as notas para passar, trocava de colégio, toda aquela história, né? Que acho que todo mundo tem pelo menos uma pessoa assim na família. Eu era essa pessoa, né? Mas eu sempre gostei de empreender. Então, quando eu tinha, por exemplo, 14 anos, eu já vendia geladinho. Com 17 anos, eu abri meu primeiro negócio, antes mesmo de completar os meus 18 anos. E desde então, eu já empreendi em pelo menos uns 10 ou 12 tipos de negócios diferentes, em vários setores. E o que foi o pontapé inicial para eu começar a trabalhar com marketing efetivamente, apesar de já ter feito isso em outros negócios, foi eu receber uma oportunidade de emprego na Zaro Jeans, que é uma indústria de jeans aqui de Doizinhos, que por acaso é de uma prima da minha mãe, de segundo grau. E aí eu trabalhei lá por volta de 3 anos. E nessa experiência eu aprendi na prática lá com ela marketing e gestão comercial. E atribuo, né, a Zarro e a Elisa, que era minha diretora, muito do que eu sou hoje. Ela me ajudou bastante. Me deu grandes oportunidades. Eu tinha de 24 ou 25 anos quando eu comecei a trabalhar lá. Foi meu último emprego antes da 74. Onde eu comecei como um auxiliar administrativo, já com a intenção de ajudar no comercial. Aí eu comecei a trabalhar na área comercial dela e com o marketing também, até que eu comecei a tocar o comercial lá das Zaro Jeans, com 30 vendedores espalhados aí por 14 estados diferentes. Foi uma grande escola do que fazer e do que não fazer também, né, Márcia? Isso é super importante. A gente acha que, eu pelo menos tenho tido essa percepção,
que a vida é uma sequência de eventos perfeita, mas o que faz da vida, né, tão legal é que a gente nunca sabe aonde o próximo passo vai levar a gente, né? Então, olhando para trás hoje, eu vejo que foi super importante eu ter, né, errado tanto, aberto empresas, fechado empresas, sociedades que não deram certo. Foram todas grandes lições para me preparar. Acaba moldando a gente, né, Sim. Mike? Então, tudo tem um propósito, nada, nem ninguém, nada acontece por acaso. Tudo que a gente faz é para lapidar, para tornar a gente melhor, ou às vezes direcionar para o que a gente deve fazer. Porque eu já quis ser muita coisa na minha vida, mas eu jamais imaginava que eu ia trabalhar com a área da comunicação. Falava pelos cotovelos? Falava quando era pequena, né? Era um probleminha na sala, porque já me colocavam na primeira carteira, eu conseguia socializar com a sala inteira, do primeiro até o último. Então, tinha alguma coisa para fazer, eu puxava à frente. Tinha eleição para não sei o que de presidente da sala, lá estava eu me candidatando. E por que os outros não iam? Porque eles tinham vergonha de falar para os coleguinhas lá o que iam fazer para melhorar lá o ambiente da escola. Então, tinha a rádio escola, que a gente implantou na época, eu fazia o quê? A rádio escola. E por ali foi, mas eu nunca me atentei ao detalhe. E também, quando tu falou ali, tu vendia geladinho, eu vendia abacate, eu vendia frutas que tinha lá no interior, sou do interior, então vendia para os professores que eram da cidade. Eu já fazia meu dinheiro lá. Que massa. Então, assim, tudo tem um começo, tudo tem um porquê, assim, e quando tu vai lembrando do que tu passou, né, afinal, as histórias, né, conectam com as pessoas, né, um storytelling ali da vida real, que todo mundo tem então todo mundo começou de algum lugar, isso é muito importante. Com certeza, muito, muito legal mesmo. Isso faz a gente lembrar de muita coisa, né? Quem senta aqui, os que não choram no final, ficam fazendo uma retrospectiva da vida. E o nosso primeiro bloco se encerra, inclusive aqui já está no horário de a gente chamar os nossos patrocinadores aí. Antes de chamá-los, eu tenho que falar da Ótica Sol, que você nesse mês de dezembro vai fazer as suas compras por lá, vai estourar um balão e vai concorrer a prêmios. Então, passe na Ótica Sol, garanta os melhores presentes aí para o final de ano, amigo secreto, ou se tu vai viajar mesmo, precisa um óculos de sol. Daqui a pouco você tirou um tempinho e se priorizou nesse final de ano, foi no oftalmo, precisa ajustar óculos, lentes, enfim, passe na Ótica Sol e resolva tudo de uma vez, tá certo? Design estofados presente no nosso cenário e também com muitas opções aí na loja. Mas o que eu destaco da Design é que eles têm um parcelamento próprio da loja, que você pode fazer até 10 vezes no boleto. Não quero comprometer o cartão, não quero comprometer limite de cartão, 10 vezes no boleto, diretamente na Design, tá certo? Confira as novidades, passa lá e aproveita. Também quero falar para você da Cressol Pioneira, você sabe onde você faz bons negócios. Gente que investe hoje, amanhã tem um retorno um pouco diferente. Se você tem um projeto, precisa de investir, precisa fazer, enfim, faz uma reunião aí com o teu gerente, ele direciona melhor o que cabe para você nesse momento, te ajuda a realizar sonhos, seja ele de empreender, seja qualquer outro, tanto para o MEI, também para as empresas, né, limitadas, pessoa física ou jurídica no geral, e também o pessoal do agro pode contar com a Cressol Pioneira, que está no país todo, mas a gente sempre puxa brasa para o nosso assado. Então, procure as agências aqui de Dois Vizinhos, com o Fernando, com o Rodrigo, e façam bons negócios. E agora sim, intervalinho rápido, a gente volta já. De novo acordando atrasada. Tô cansado de você ficar me botando na soneca. Seria uma boa se os aplicativos que você usa todos os dias fossem mais legais, né? Com o Demais, o novo clube de vantagens do Aikfome, você tem todos esses descontos todos os dias. Assine o Demais e comece a aproveitar essas vantagens incríveis já no seu próximo pedido no Aikfome. A nossa história começou com pessoas, com muita dedicação e carinho. E com muito trabalho duro todos os dias, conseguimos fazer a nossa obra mais linda.
despertar o sorriso no rosto de cada cliente, ver a satisfação no olhar. Você é parte fundamental dessa história. É o pilar que sustenta a família Decorati. Temos muitos motivos para comemorar e se orgulhar. Mas o principal deles é da nossa parceria. Obrigado por ser parte dessa história. Vamos continuar investindo no que realmente importa, na qualidade dos nossos produtos. Cuidar da sua obra, da sua casa e da sua família. Decorati Acabamentos. Paixão pelos detalhes. O mundo está mudando. E você também. Estamos cada vez mais conectados e vivendo a era da ultravelocidade. Conte com a 10 Telecom para estar sempre em movimento e ter tudo ao seu alcance em um instante. Aproveite o melhor da internet para trabalhar, se divertir e viver as melhores experiências o tempo todo. Vem ser mais. Vem ser 10 Telecom. Você conferiu aí a 10 Telecom, você sempre conectado o tempo todo. E eu chamo a atenção para você na 10 os planos aqui, ó, gente, de câmera de monitoramento, que é o lançamento desse 2025 na 10 para encerrar muito bem o ano, viu? Você tem a 10 Seg soluções aí para o seu negócio, com planos a partir de R$ 14,90 por mês, onde você tem aí o gerenciamento também em dias de gravação de acordo com a tua necessidade para que você precisa. Então, viabilizando um acesso remoto através do teu telefone. Inclusive, por falar em telefone, você tem aí os planos da 10 Telecom também de telefonia fixa e móvel para você, além dos tradicionais já da internet. Eu gosto bastante, a 10 você sempre conectado no Paraná todo, inclusive a 10 está pertinho de você. Tem que falar da Bino Calçados, para você que vai presentear nesse Natal, nesse final de ano, passa lá e dá uma espiadinha na Bino. Temos aqui a loja no Centro-Norte, também a loja no Centro-Sul. Aqui no Centro-Norte você encontra toda a parte esportiva, além das sociais também. E lá na loja Sul você tem uma ênfase maior, então, no que há mais de social, casual. Então você também encontra alguma coisa fit, passa lá e dá aquela espiadinha e com certeza você vai sair com um presentão aí, ou se você receber um presente da Bino, você vai estar com um presentaço para vazar esse final de ano e começar o ano novo, né? Um tênis de corrida, quem sabe, né? Ó, fica a dica aqui para o amigo secreto. Vamos seguir aqui com o Mike. Eu tenho algumas empresas que me acompanham aqui, Mike, e basicamente, quando você conversa com um empresário, com outro, chega essa época do ano, ok, já pela teoria e pela prática, se vende um pouco mais, tem uma movimentação comercial. Só que as pessoas querem, às vezes, um milagre do Natal. Elas querem que aconteça um milagre nas vendas. Eu quero vender mais, você quer vender mais porque tu tem a tua empresa. Tu traz algum significado para isso aqui? Fala, milagre não existe, tem que ter uma consistência, uma coerência, e o marketing por si só não faz todo o processo da empresa toda. Bom, com certeza, Márcia. É bem interessante quando tu traz esse tópico, porque especialmente no final do ano existe já, acho que no inconsciente coletivo, na cabeça das pessoas, essa vontade de... Obviamente tem mais dinheiro circulando, né? As pessoas estão gastando mais e quem se prepara melhor vende mais. Então, é como você falou, os empresários, às vezes, eles querem um resultado muito imediato das ações. Então, chegou em dezembro, agora eu quero vender mais. Tá, mas o que você fez para se organizar e se antever para se preparar para dezembro? Eu não vou fazer uma campanha de Natal em dezembro. Eu vou começar a me planejar para minha campanha de Natal, pelo menos, sei lá, 90 dias antes, quem sabe? Para que todas as pessoas saibam e entendam, a gente tenha tempo para comunicar aquilo que precisa ser passado para as pessoas, né? Para o teu público consumidor, para o teu público-alvo,
né? Para quem compra o teu produto. Então, é importante a gente se preparar para poder efetivamente vender mais. Então, tenho vendedores, quais são os canais de comunicação que eu vou explorar primeiro? Ou melhor, quem que é o meu cliente, né? Quando eu entendo profundamente quem compra o meu produto, eu consigo saber como ele se comporta, quais são as palavras que eu preciso utilizar para chamar a atenção daquele indivíduo, ou seja homem ou mulher, não importa, né? Ou, vamos pensar até de forma mais profunda, né? Quais são os grupos de pessoas que compram os produtos para que eu saiba em quais canais eu preciso me comunicar com eles, né, Márcia? Então, por exemplo, se eu for falar com pessoas mais velhas, geralmente qual vai ser o canal que eu vou priorizar hoje? Vai depender do segmento. Mas se a gente for falar de forma bem objetiva aqui, a gente poderia dizer que a rádio poderia ser um bom canal e que o Facebook é um bom canal também. Agora, se eu estiver falando com uma faixa etária de, sei lá, 15 a 45 anos, eu vou buscar me comunicar no Instagram, nessa região do país, né? Vale ressaltar. Sim. Então, o marketing em si, ele sempre vai olhar para o ambiente em que ele está inserido. Então, se é um negócio local, ou se é um negócio estadual, ou se é um negócio nacional, onde estão as pessoas que compram o meu produto, como que elas se comportam, quais são as redes que elas utilizam para se comunicar, né? E aí eu posso fazer a minha propaganda naqueles canais de forma priorizada. Ou senão eu vou ficar investindo dinheiro para todo lado de forma incorreta às vezes. Então, digamos assim que eu queira comunicar com um público mais velho. Será que faz sentido eu fazer minha propaganda só no Instagram? Talvez nem faça sentido eu me comunicar no Instagram, porque o meu público, quem sabe, está lá no Facebook, né? Ou na rádio também, né? Então, como a Márcia falou, o que eu vejo muito acontecer é não ter esse pré-preparo inicial, essa organização, e em cima da hora eu quero fazer uma campanha e eu quero que ela dê certo, sendo que eu nem sei quem é meu consumidor, muitas vezes. Então vem um trabalho inicial que precisa ser feito de entendimento de quem é o teu público-alvo, quem são as pessoas que efetivamente compram teus produtos. Se você está com um produto, preço, prazo e promoção bem resolvidos, né? E aí você consegue, né, se organizar o teu estoque, né, por exemplo, para ter mais produto para essa época do ano, que é um ponto super importante. Então, se eu quero vender mais, eu preciso ter mais produtos. Se eu quero vender mais, às vezes eu preciso ter mais pessoas no meu atendimento. Se eu quero vender mais, eu tenho que ter o preço adequado para poder atender aquele mercado. Outro exemplo, digamos que eu seja uma loja de celulares em doisinhos, ou, desculpa, de eletroeletrônicos, assim por se dizer, e eu vendo o iPhone. Aí tem a Magalu, que praticamente qualquer pessoa consegue hoje ter acesso a Magalu e comprar um produto lá em 24 vezes sem juros, hipoteticamente falando. Sim. Aí você tem uma loja aqui que vende produto, como é na maioria dos casos, mais caro e com menos parcelamento. Você não está com um dos teus P's bem resolvidos. Então, uma das faixas etárias que tem acessibilidade à internet, faz pesquisa, já não vai comprar na tua loja. É claro, Márcia, que eu não estou falando de forma alguma que tu não vai conseguir vender. Porque, eventualmente, vai ter uma pessoa mais idosa, quem sabe, ou que não tenha crédito, que eu vejo que é uma boa atividade que as lojas aqui da cidade, por exemplo, estão fazendo. Elas parcelam, tem uma linha de crédito da loja. Então, eles parcelam direto no boleto. Essa é uma forma
de você conseguir atingir esse público consumidor. Então, o preço tem que estar alinhado, né? A tua praça tem que estar alinhada. Está vendendo em 2 vizinhos, está vendendo para fora. Então, essa organização é muito, muito importante. E é menos complexa do que se parece, né? Então, tudo começa com um planejamento, até de marketing, que pode ser muito simples, de coração. Qual que é o produto que eu vendo? Qual que é o valor que eu gero para as pessoas? Além do meu atendimento maravilhoso. Eu não falo isso, né, para ser chato ou tocar no calo de ninguém. Mas o que eu mais escuto, a Márcia e eu, a gente estava até falando sobre isso antes, Sim. é que todo mundo acha que tem o melhor atendimento, que tem o melhor produto. E, honestamente, se você está trabalhando no varejo, o mínimo que você tem que ter é o melhor atendimento do mundo. Porque hoje, com o advento da internet, qualquer pessoa consegue acessar a internet e comprar um produto que hoje, às vezes, chega de um dia para o outro, né, Márcia? Sim. Então, quantas vezes eu comprei algo no Mercado Livre, de um dia para o outro chegou? Talvez não de um dia para o outro, já aconteceu. Mas até 3 dias úteis, no Que seja. máximo. Então, o teu atendimento, ele precisa ser fenomenal já. O atendimento, ele já não é mais o que se falava assim, qual que é o teu diferencial? O atendimento já não é mais. Não. E aí a questão que tu fala de classificação do teu público, para quem você fala, porque se você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. E às vezes as pessoas têm uma mania de querer atender todo mundo. Tu vai ter uma Muito conversão legal. muito menor. Você tem que atender quem que é o meu cliente ideal. O cliente Perfeito. do sonho, quem que é? Ah, é fulano que faz isso, que faz aquilo, que trabalha assim, que trabalha assado. Desenha, ó, brinca de boneca, que nem nós brincávamos antigamente. Desenha o perfil do teu cliente e fala com ele. Sim, exatamente, Márcia. Isso é super esclarecedor. E é um exercício que, quem sabe, para você empresário que não tem clareza ainda, porque tem tanta coisa para fazer, que está preso em meio ao operacional do dia a dia, e fica com medo, né? Bah, por onde que eu começo? Hoje a gente tem muita informação, então até informação se tornou um commodity, né? Antigamente a gente valorizava a informação tanto, né? Ainda tem seu valor, mas hoje qualquer pessoa consegue ter acesso. A minha recomendação é: escolha um professor ou 2 e aplique o básico bem feito. Arroz com feijão alimenta muito bem. Inclusive, é um dos alimentos mais ricos que existem, né? Então, antes da gente querer reinventar a roda, que é o que eu vejo muito no dia a dia com os clientes, a gente precisa fazer o básico bem feito. Então, falando até agora sobre processos, que é uma das verticais de marketing agora, com essa nova atualização, pelo menos lá do Kotler, os processos, um ponto que eu vejo que a maioria das empresas peca, são processos. Então, você não tem um processo de atendimento bem estabelecido. Então, cada pessoa que entra na tua loja, tu atende de um jeito. Ou se tem uma crise dentro da tua empresa e tem uma troca. Cada vez a troca é feita de uma forma. Então, as empresas não são nada mais e nada menos do que o conglomerado de 3 pontos. Um produto, né? Pessoas e processos. Se você tiver as pessoas certas, executando os processos certos e um produto que faz sentido, você tem uma empresa que funciona muito bem. Então, é bastante importante a gente, antes de pensar em vender mais, é claro que a gente precisa trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, é necessário olhar para isso. Então, como que eu faço para organizar a minha empresa para ela ter um padrão? Tudo precisa ter um padrão. Não é a gente ser mecânico e robótico, mas é ter um processo que você vai buscar respeitar ao máximo ele. Vamos começar pelo básico quando fala de padrão, porque as pessoas entendam. Uma loja de roupa, por exemplo, com suas vendedoras.
Sorriso, Legal. maquiagem, claro, não precisa a extravagância da maquiagem, mas dá uma corzinha, dá uma melhorada, tá com o cabelo alinhado, unha bem feita, sem ruído de comunicação, que você vai agregar valor ao teu atendimento. A pessoa tá cheirosa, tá arrumada, tá bem posicionada. O atendimento, claro, já falei que não é mais um diferencial, mas todos esses fatores são um diferencial, que a pessoa vai se sentir bem ao teu lado. E outro ponto que você falou e citou ali, Mike, sobre Magalu, enfim, a praticidade da entrega e tudo mais, é que muitas compras são feitas por emoção. E a pessoa te chamou no WhatsApp, se você não tem um time qualificado no atendimento do WhatsApp, ou ele sistematizado da melhor forma para não deixar aquela pessoa sem uma resposta, teu concorrente já está vendendo para ela, porque ela quer, ela precisa. E brasileira é tudo igual, é tudo na última hora. Sim. E às vezes, esqueci de um presente para alguém que está aniversário hoje, eu quero aquilo lá, tá fulano, mandei mensagem pro Mike, o Mike levou 10 minutos para me responder, o outro me respondeu em 2, quem você acha que vendeu? A concorrência? Que tem o mesmo produto, pode ter o mesmo preço, pode estar na mesma cidade que você. Só que daí a diferença do atendimento é essa, Sim. a agilidade. E como tu colocou muito bem, velocidade de atendimento não é o Mike que está falando ou é a Marci. Tem muitos estudos que fundamentam isso. Harvard, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Tem um estudo muito interessante que fala sobre tempo, a gente chama isso de response time, tempo de resposta, aí para simplificar. Se um cliente em potencial ou um cliente teu te chamar e você demorar mais do que 5 minutos para responder ele, a probabilidade de você conseguir fechar uma venda cai em mais de 400% a cada minuto. Não é só a Harvard que fala isso, mas o MIT também, várias universidades, né? A Ivy League dos Estados Unidos, e tem vários estudos desenvolvidos por várias empresas. O que a gente quer dizer com isso? O teu tempo de resposta é extremamente importante. E além disso, é importante que você sempre busque compreender o que a pessoa está buscando comprar, sem gerar fricção. O que eu quero dizer com fricção? Sem gerar dificuldade. Sempre buscando facilitar ao máximo a compra do teu cliente. Sempre respondendo as perguntas que ele está fazendo para ti de forma objetiva e clara. Então, vendas é processo e repetição. Além de responder rápido, você tem que entender quais são os principais motivos pelos quais os teus clientes não compram de ti. Quando tu tem esse entendimento, você consegue fazer o que a gente chama de contornar objeções, antes mesmo que elas vejam a luz do dia. Então, antes de um cliente teu te trazer uma dúvida, assim por se dizer, traga a resposta porque vai depender muito do negócio, né? A gente tem vendas transacionais, que são vendas mais simples, como, por exemplo, comprar um celular ou no supermercado. Vendas mais simples vão exigir que o vendedor tenha menos conhecimento sobre as objeções. A pessoa já vai buscando o que ela precisa. É um remédio na farmácia, é um supermercado, né? Um calçado lá, eu quero um chinelo. Exatamente. E aí, quando é uma coisa mais simples, você não precisa ter, como vendedor, tanto conhecimento, né, para vender aquele produto. Você não precisa contornar as objeções. Então, conhecendo esses desafios, se você por acaso vender um serviço de marketing, que é algo um pouco mais complexo de ser vendido, você precisa guiar quem está comprando o teu produto para que aquela pessoa não tenha dúvidas. Porque a partir do momento que a pessoa começa a criar vários balõezinhos de dúvidas na cabeça, ela vai se bloqueando. Então, voltando um pouco, se você quiser vender mais, responda rápido, com clareza, com objetividade, mais do que eu tive aqui agora, dependendo do que a gente esteja vendendo. E também não se esqueça em ter um manual para o teu vendedor sobre os produtos que ele vende, sobre como que ele pode fazer uma boa abordagem, seja no físico
ou seja no digital. Se você tiver um passo a passo do que o teu vendedor precisa fazer, ou vendedora, ele vai executar aquele passo a passo. E aí você vai ter uma padronização do teu setor de vendas. Não estou falando que sempre a gente precisa responder exatamente da mesma forma, mas se tu tiver um manualzinho, Fica mais prático. fica mais prático. Te ajuda a treinar novas pessoas que chegam. Uhum. Um exemplo, se a gente for, acho que todo mundo aqui já deve ter ido num fast food, né? Num McDonald's ou num Burger King, que seja, né? Habib's, qualquer coisa assim. Tem um padrão muito claro lá. E a gente precisa pensar como essas grandes empresas. Copiar o que funciona. Roube como um artista. Isso. Olhe o que... A gente sempre fala muito sobre isso lá na empresa. Você não precisa reinventar a roda. Muito se fala, né? Ah, vamos fazer tudo diferente. Não tem porquê. Copie o que funciona já muito bem, coloque um toque seu e execute aquilo muito bem, que você vai ter clientes satisfeitos. Isso aí, sem muito rodeio, sem muito trelelê, né? O básico bem feito, como a gente estava falando antes já. E aí vem todos esses aparatos de informação, mas um vendedor que conhece o produto ou o serviço que ele vende, já começa por aí o teu diferencial. Conhecer de cabo a rabo o que se oferece. Então, vai facilitar, não numa venda direta, mas a reduzir objeções. Porque aí você se posiciona, você tem autoridade, cria conexão e a pessoa passa a confiar em você. E quando a pessoa confia em você, ela também te indica. E aí sim, vem outro formato de prospecção, Sim. que é por indicação, e que quando chega na tua mão um cliente por indicação, você também não pode achar que já está fechado o negócio. Você tem que ter o mesmo padrão de atendimento para, além do nome da pessoa que te indicou, você está com o teu nome ali posicionado também e fazer com que valha a pena esse cliente ter chego para adquirir teu produto ou teu serviço. E o marketing, como a gente fala, ele é um pouco mais minucioso, cheio das ramificações, porque o marketing em si ele é muito amplo, cada um tem uma especialidade, mas todas elas conversam entre si e a gente tem um pouquinho de conhecimento de cada uma dessas raízes, né, Mike? Mas quando você for ali, quando você foi fazer a venda ali do teu produto, do teu serviço, qual foi a maior objeção que você já quebrou diante de um cliente? Eu geralmente não tenho dificuldade para vender o produto, assim por se dizer, ou para contornar as objeções. Mas eu acredito que a principal objeção, na verdade, ela foi mudando com o tempo. Agora que, né, refleti um pouco melhor sobre a tua pergunta, no começo é porque a gente não tinha clientes como a gente tem hoje. Então, obviamente, a gente trabalhava de graça no começo, né? Foi um começo simples, de dentro da minha casa. Então, a gente começou a 74 na casa 74, dentro da minha casa. Ah, por isso do nome, então. Também foi uma coincidência, né? O nome da 74 adveio de uma outra empresa que eu tinha de eventos, que era 74, The Agency 74, que depois virou 74. O 74 era a junção das idades dos 3 sócios da antiga empresa que eu tinha. E um dia eu estava mexendo nas gavetas lá de casa e encontrei esse adesivo, um adesivo que a gente tinha feito dessa nossa outra empresa. E aí eu não sei exatamente qual foi o momento, ou se teve um estalo ou algo do tipo, mas eu pensei, poderia ser 74. E assim foi. E outra motivação foi, literalmente, a gente estar na casa 74, né? E aí a gente começou a Assessoria 74. E no começo, a objeção, eu acredito, eu não tenho isso mapeado mesmo, tenha sido o nosso começo, né? E no começo tudo é mais complexo, né? Ninguém te conhece, você não tem um histórico, assim, por se dizer. Tudo bem que eu tocava
em conjunto com a minha diretora, o marketing, né, da Zarô, assim como o comercial, e eu usava isso também para, de certa forma, referência. me referenciar, Uhum. assim como tu colocou. Mas ao longo do tempo foi mudando, né, essa questão da maior objeção. Hoje a gente trabalha com grandes empresas de vários segmentos diferentes, e aí vai depender muito do tipo de empresa com quem eu vou estar falando, porque eventualmente a gente atende empresas aí que faturam de R$90 mil por mês até 10, 12 milhões todos os meses. Então são empresas bem diferentes. Então, nesse momento, o marketing, assim por se dizer, é algo, como tu colocou, bem delicado. Então, em cada ocasião, quem sabe vai ter uma objeção principal. Mas, no geral, para a gente resumir a ópera aqui, eu acredito que o principal problema que a gente tem é a velocidade em que as pessoas querem que os resultados ocorram. E como a gente agora chegou à conclusão de que vale a pena colocar todas as cartas na mesa e trazer clareza para os empresários de que o resultado que ele está procurando não depende só de uma assessoria e uma produtora de marketing, assim como a 74 é, mas também num trabalho conjunto a 4 mãos, entre 74, né, e empresa, né? Então, é o tempo. Então, todo mundo quer tudo para ontem, ainda mais nessa sociedade que a gente vive hoje. Eu mesmo me incluo nisso, né? Eu vejo que às vezes eu quero as coisas de forma muito rápida. Só que não é assim que funcionam as coisas. Você precisa ter consistência, como tu falou mais cedo, né, Márcia? A gente precisa fazer as coisas por um bom tempo, testar, validar o que você acertou, aí melhora um pouquinho aqui, vai melhorando, né? E esse processo vai fazendo com que a gente se torne cada vez melhor. Assim a gente espera, né? Mas, assim, eu acho que o principal é justamente essa vontade de querer resultados imediatos. E não existe bala de prata. Pensa aí, empresário ou empresária. Você não construiu a tua empresa do dia para a noite e, de repente, você começou a faturar milhões. Não estou dizendo que não existem exceções, mas assim como eu falei, são exceções, né, Márcia? Não é corriqueiro, não é normal que tudo Não é aconteça de normal. hoje para amanhã. E muito se espera quando se fala em marketing, porque tem o quê? Tem a internet, tem a acessibilidade, tem muita gente vendendo isso como fórmula milagrosa. E aí você acha que a empresa que você contrata, que o profissional que você contrata, tem que dar aquele resultado que o guru lá da internet te vendeu. Não, porque ele falou, vai dar, porque ele disse é isso, é aquilo. E não é assim que funciona. É muita mentira, né, Márcia? Muita, e o pessoal não está filtrando. Eu nem culpo o empresário ou a empresária por essa falta de informação. Isso advém da nossa vontade, assim como eu falei, da minha própria, às vezes, de querer resultados rápidos, né? Como tô indo na academia, pô, Comecei ontem, hoje quero estar cadê o meu maromba. músculo, né? Ou comecei a me alimentar bem agora, e aí minha saúde já está refletindo isso? Não. Então a gente tem que ter calma, a gente tem que, um ponto bem importante, pegar referências. Então, quem está falando que é fácil executar marketing? Veja os resultados dessa pessoa. Tem muito vendedor de curso. O vendedor de curso que nunca criou uma empresa de sucesso, talvez seja uma pessoa que não vale a pena tu ouvir. Então, vai aprender com quem faz Brasil de verdade. Vai procurar pessoas que já executaram e têm resultados. Porque guru na internet tem um monte. Então, como a Márcia falou, é saber filtrar as informações da forma certa. Né? Procurem por profissionais que têm credibilidade. Por exemplo, hoje eu posso falar isso, nem sempre eu pude. Então, se você for contratar uma assessoria de marketing, procure por uma assessoria que tem cases de sucesso. O que seria case de sucesso? É a materialização do resultado que aquela empresa gerou para outra empresa. Então, poxa, quais são as empresas para qual a assessoria ou o produtor de vídeo que tu está contratando,
né, já prestou serviço, né? Quanto que ele já gerou de resultado? Importante ver isso. Fale com os clientes dessa empresa. Importante ver isso também, né? Então, antes de sair executando um monte de coisa, é importante estudar com quem você vai trabalhar, entender que não existe fórmula mágica, é impossível praticamente você ter um resultado astronômico com pouco trabalho. Eu, pelo menos, pessoalmente, nunca conheci, né, uma pessoa que estourou do dia para a noite. Às vezes a gente tem essa impressão, né? Mas é porque a pessoa já plantou, solidificou, e aí sim, às vezes escolhe. E aí, aos olhos de quem não viveu o processo dela, parece que, nossa, ontem estava assim, hoje já está desse jeito. E não é. Exatamente. Concordo 100% com você. Dito isso, a gente vai tomar uma aguinha aqui. Eu vou chamar um intervalo para vocês. E antes de ir para o intervalo, tenho que falar aqui do que está rolando aí nesse mês de dezembro na Sphere Store, que tem 40% de desconto para você que vai comprar 4 peças. E para quem comprar mais de 4 peças, você já ganha aí 50% de desconto. E tem o parcelamento aí nos cartões. Então, corre para a loja e aproveita que tem muita coisa linda chegando aí para as festas de final de ano. Falo também da Anjos Colchões e Sofás aqui em Dois Vizinhos e também em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Você que procura aí por uma cama confortável, um travesseiro de qualidade, uma noite bem dormida, resultam num dia muito melhor, viu? Não tem dia xoxo capengo para quem dormiu bem, tem diazão aí com muita meta batida. Então passe na Anjos Colchões e Sofás e invista no teu descanso, no conforto aí da tua casa, tá certo? Intervalinho rápido, a gente volta já para fechar o nosso Vem Chegando de hoje. De novo acordando atrasada. Tô cansado de você ficar me botando na soneca. Seria uma boa se os aplicativos que você usa todos os dias fossem mais legais, né? Com o Demais, o novo clube de vantagens do iQFome, você tem todos esses descontos todos os dias. Assine o Demais e comece a aproveitar essas vantagens incríveis já no seu próximo pedido no iQFome. Uma história para o setor da construção. A Decorate reuniu os melhores profissionais de Dois Vizinhos e região para um confronto inesquecível. O top azulejista Decorate. Precisão, técnica e resistência colocados à prova diante do olhar atento do público e dos jurados. Um verdadeiro espetáculo de habilidade. Cada detalhe contou, cada movimento fez diferença. O resultado, um evento vibrante, competitivo e inspirador. É um evento fantástico, né? Parceria da Ceramfix. Estamos felizes demais de estar participando, de estar contribuindo para esse momento, né? Um momento de interação entre os profissionais e o lojista. 2025, o primeiro evento, acredito que 2026 será maior ainda e com certeza vão poder contar com a Ceramfix. Um abraço. O Top Azulejista Decorate 2025 foi mais que uma competição. Foi a celebração da técnica, da força e da paixão por transformar sonhos em realidade. A Decorate inovou com essa competição. Uma competição que vai valorizar, agregar e colocar em exposição os profissionais de assentamento da região. E eu, particularmente, estou curtindo cada detalhe junto com os profissionais aqui. Obrigado a todos os participantes, apoiadores e parceiros. E até a próxima edição. O mundo está mudando. E você também. Estamos cada vez mais conectados e vivendo a era da ultravelocidade. Conte com a 10 Telecom para estar sempre em movimento e ter tudo ao seu alcance em um instante. Aproveite o melhor da internet para trabalhar, se divertir e viver as melhores experiências o tempo todo. Vem ser mais. Vem ser 10 Telecom. E o nosso assunto é marketing e está rendendo bons assuntos aqui, reflexões. Eu espero que você aí do outro lado também reflita junto com a gente sobre todos os temas que a gente abordou por aqui hoje. Nem é a ponta do iceberg isso, eu acho que só a bordinha ainda, porque é muito profundo quando você fala em marketing, tem todo um outro processo por detrás, que nem a gente já abordava nos outros blocos, mas para a gente ir fechando aqui,
eu acredito que o pessoal que nos acompanha, eles tenham essa curiosidade em relação a tráfego pago, Mike. Legal. Quanto que eu devo investir? Depende do tamanho do negócio, local, estadual, nacional. Como que é essa parte? Porque ainda estamos em praticamente 2026, com aceleramento digital, tá todo mundo competindo dentro da rede social, seja Instagram, seja YouTube, seja Facebook ou outras redes, e tem gente que não está no tráfego pago. E aí? Legal, Marci. O tráfego é evidente que é super importante, seja ele pago ou orgânico. O tráfego, assim por se dizer, é o fluxo de pessoas. Então, se você quiser aumentar o fluxo de pessoas, dependendo do que a tua empresa faz, onde o teu público consumidor consome conteúdo ou compra produtos, você pode utilizar desse canal para se favorecer, né, de um maior fluxo de pessoas que estejam interessadas naquilo que tu vende, né? E não necessariamente você tem que estar sempre objetivando a venda imediata, que esse é o grande problema do nosso imediatismo, de novo. Então, poxa, vamos voltar. Antes de eu pensar em tráfego pago, eu preciso ter bem mapeado quem é o meu cliente. Por quê? Dependendo do que eu venda, vale mais a pena eu fazer tráfego pago, pagar para ser visto por um grupo de pessoas que têm interesse naquilo que eu vendo, porque dentro dos gerenciadores, que são as plataformas onde a gente faz as campanhas, né, os anúncios, assim por se dizer, você consegue segmentar os anúncios de acordo com o teu público consumidor. Então, vamos lá. Digamos que você tenha uma moda bebê. Homens, geralmente, não compram roupas para os filhos. Não compro nem para eles, que geralmente é a mulher que compra. Ela tem toda a razão. Então, se eu estiver fazendo tráfego para um segmento para moda de bebês, geralmente eu vou buscar focar no público feminino. E de que idade? Bom, um dos interesses vai ser, uma das segmentações vai ser mãe recente, ou dependendo da idade, né? Sim. Mas de forma bem objetiva, assim por se dizer, você vai fazer campanhas voltadas especificamente para as pessoas que compram aquele produto. A gente já tem mapeado que a grande maioria das pessoas que compram esse tipo de produto são mulheres. Mulheres, obviamente, que são mães, que é outro ponto importante. Então, eu vou segmentar por idade, por interesses, e vou apresentar minha oferta para aquele grupo consumidor. Então, antes de fazer tráfego pago, vamos entender quem compra os nossos produtos. Daí Senão você rasga dinheiro. Exatamente. E antes disso, isso é marketing também, é um dos pesos do marketing, que é o preço. Eu vou precisar saber se a minha precificação está adequada. Em que sentido? Digamos que você tenha um problema e você não sabe, ou vou colocar de uma forma um pouco diferente. Digamos que você esteja faturando todo mês, mas você não está vendo a cor do dinheiro. Talvez um dos problemas seja a tua precificação, porque você esteja, quem sabe, mal precificado. Está vendendo o teu produto por menos do que você deveria estar vendendo. Então, você fazer tráfego para aumentar a tua quantidade de clientes, na verdade, vai aumentar o teu problema. Então, antes de você pensar em vender mais, é bom você realmente olhar para o preço do teu produto, para ver se ele é competitivo, né? Saber se você está ganhando dinheiro com esse produto, se você vai vender mais e você vai ter margem, né? Mas voltando para o tráfego, você vai pensar quem é o cliente que quer comprar aquele produto, quem que é a persona, né? Assim por se dizer, e aí você pode fazer os anúncios com certeza. E o quanto você deve investir depende, caso a caso, mas o que eu gosto de dizer é que você precisa ter um orçamento de marketing fixo, todo mês. Então, eu recomendo, honestamente, tem vários estudos que fundamentam isso, um investimento
de 6 a 12% para empresas mais consolidadas do faturamento e de 12 a 20% para empresas mais recentes. E dependendo do segmento também. Então, o teu orçamento vai girar em torno de 6 a 20% aí em marketing. Vou falar que até é raro você ver uma empresa, até no nosso próprio portfólio, que investe mais de 6, 7%. Tem algumas empresas que investem 2%, o que é muito pouco, porque como os produtos estão ficando cada vez mais parecidos, assim por se dizer, um banco, uma cadeira, uma lixeira, como a gente está vendo aqui, um óculos, o que vai diferenciar você do teu concorrente é a tua comunicação e como tu aparece para ele. Então você precisa focar cada vez mais na tua comunicação para ser visto, lembrado, reconhecido. Mas eu não vou ter uma resposta exata do quanto, porque vai depender De cada segmento. de cada segmento, de cada negócio. Mas assim, o primeiro passo, se você não investe em marketing, é você estabelecer, nem que seja um pouquinho para começar, um orçamento. Então, eu tenho 2% do meu orçamento para investir. Tá bom. Para quem nunca investiu, 2% é alguma coisa. E aí, a partir desse valor, você vai pensar no que vai te trazer mais resultado com aquele dinheiro. Aí você, quem sabe, precisa de ajuda de um especialista em marketing para te direcionar. Mas o objetivo é sempre conseguir extrair o máximo de valor do quanto você está investindo. Né, Márcia? É aqueles cálculos por lead, quanto está custando, quanto que converteu, quanto que entrou de dinheiro. Porque no final de tudo, as pessoas querem tanto viralizar, às vezes, uma publicação, e eu questiono elas. Beleza, viralizou. Deu 1 milhão de acessos do teu post que tu tanto queria, aquele vídeo lá com bastante gente vendo. Quanto entrou no teu caixa? Nada. E aí aquele outro que é mais silencioso, que por vezes os clientes são silenciosos, aquele outro post que você fez, deu 100 visualização e converteu 8 vendas. O que é melhor? É essa conta que tem que se fazer. Porque muitas empresas, empresários, enfim, por não ter o conhecimento tão técnico, eles olham muito para números. Mesma coisa, seguidores no Instagram, quando vão contratar o influenciador para fazer o seu marketing. Tem 100 mil. Metade comprar, da outra parte do Pará, e tu é aqui de 2 vizinhos e só vende aqui. Tu nem vende para fora. O que vale mais? Daí você contratar uma pessoa que tem um posicionamento local, com um público real e que vai te levar pessoas para a loja. São análises simples para você não rasgar dinheiro. E mais um fator importante que o Mike tocou, a comunicação. Você tem que aparecer. Daí os proprietários das empresas não querem aparecer. E Sim. aí? Isso é bem complexo. Se você quiser criar uma... É que a gente vê muito hoje um movimento para Founder-Led Marketing. É um nome em inglês aí bonito que significa basicamente que o dono da empresa faz o marketing da empresa. Porque assim, se você é o espelho da tua empresa, você precisa ser o exemplo. Tudo bem, talvez você não queira fazer conteúdo, mas aí também você está fadado a também não aparecer, não ser visto, não ser lembrado. Ou se você não quer fazer, porque você é uma pessoa mais técnica, operacional, contrate alguém para fazer, arrume um sócio que faz, né? Sempre uma oportunidade aí para todo mundo. E, né, é importante lembrar que se você quer resultados diferentes, você precisa de atitudes diferentes. A análise do final de ano, que inclusive já vão deixar essa dica para o pessoal. Porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Muito bem. E aí? O que você vai fazer, né? Até aqui você viu o resultado que você teve fazendo o que você faz. Daí para tu conseguir o que tu quer, o que tu vai ter que mudar? O que as empresas aí que estão acompanhando a gente, Mike, precisam pensar em alterar para o próximo ano? Vender mais, ter um posicionamento diferente, arrumar aquele Instagram, aparecer um pouco mais, o que falta? Perfeito, Márcia. Então, eu acredito que complementa toda a conversa que a gente teve até agora, é realmente se olhar como um crítico do teu negócio. Mas
autorresponsabilidade primeiro, né? Então, se o teu negócio não está da forma com que você gostaria, existe um único culpado e ele é provavelmente você. E tá tudo bem. Mas a partir do momento que eu tenho consciência e clareza e eu vou numa jornada para entender o que não está bom, aí que tudo começa. Então, poxa, fazer uma pesquisa de NPS é um método de entendimento de como está indo o teu negócio. O que é isso, NPS, Mike? Net Promoting Score. Nome em inglês. Mas, basicamente, você vai fazer uma perguntinha para pelo menos 100 clientes seus. Ah, dá trabalho. Com certeza, crescer dá trabalho. E para ter a clareza de como está indo o teu negócio, você precisa ter um termômetro. E esse termômetro, ele advém das perguntas difíceis que tu precisa fazer. E quando você começa a ter clareza sobre as respostas, sem empurrar, né, o teu cliente para longe de você, mas trazendo ele para perto. Uma perguntinha simples que vocês podem fazer para os clientes de vocês. De 0 a 10, qual é a probabilidade de você indicar um produto ou serviço meu? Baseado nessa resposta, você vai ter um termômetro já. É claro que você vai precisar tomar cuidado, porque tem pessoas que falam o que você quer ouvir, né? Então, escute de forma atenta, não tente contornar o que a pessoa trouxe para você de feedback e vá anotando. Daqui a pouco, você vai começar a perceber que existe um padrão de coisas que você pode mudar no teu negócio. Então, vamos lá, exemplo prático. Digamos que um cliente fale 5. 5, beleza. Por que 5? Ou, o que faria eu ser um 10? Eu acho que o teu tempo de atendimento é muito demorado, acho que o teu produto, digamos que você tem um restaurante, o teu produto às vezes é muito bom, um prato chega quente na mesa, outro chega frio. Você vai começar a notar essas respostas e você vai usar isso a teu favor, não combatendo o teu cliente. Teu cliente é teu melhor amigo. E quando ele te falar o que você precisa mudar, nem sempre você vai mudar tudo o que está sendo dito, porque às vezes tem pessoas que também não têm bom senso. Mas você vai ter que pegar essas informações, reunir elas, e daí um exercício legal também é sentar com todo mundo que trabalha na empresa e pedir de forma honesta e aberta. O que você acha que podia ser diferente aqui, Márcio? O que você acha que podia ser diferente aqui, Michael? E ouvir. Então, ter escuta ativa. Eu venho aprendendo cada vez mais isso também. A gente precisa ter humildade. Então, ouvir. Então, poxa, não tá legal. Legal? Vou usar isso aqui como um feedback. Porque tudo é um reflexo, né? Então, não tem uma bala de prata, como a gente falou. É execução, é fazer cada vez mais, pedir informação, tratar bem quem trabalha com a gente, tratar bem os clientes. Se a gente cuidar da nossa equipe, eles vão cuidar das pessoas, né, que a gente atende, os nossos clientes. Isso aí vira uma bola de neve positiva. Com certeza. Fechamos por aqui o nosso assunto de hoje, com muito conteúdo relevante de valor para você aí implementar, inclusive. Tem coisas nas entrelinhas que você pegar aqui e você colocar na prática, vai clarear bastante coisa por aí na tua empresa. Eu queria agradecer a tua participação aqui, Michael, representante hoje da assessoria 74, agência de mídia e publicidade aqui em Dois Vizinhos, atendendo o Brasil todo, porque é algo que você faz gestão, né, também das redes e o tráfego pago, inclusive. Então, quem tem dificuldade pode procurar esse pessoal aqui, o @ deles ficou o tempo todo na tela de vocês. E as suas considerações finais para a gente fechar aqui hoje, Mike. Bom, Márcio, muito obrigado por me receber tão bem aqui, foi um prazer. Eu espero que eu tenha conseguido traduzir as coisas da melhor forma possível. O meu objetivo principal agora, nesse momento, é dizer que tudo é possível, né? Mas, obviamente, para tudo que a gente quer atingir, tem um tempo. Então, a gente precisa ter paciência, executar, testar, validar, aprimorar
E esse é um ciclo virtuoso que quanto mais a gente repetir, melhor a gente vai ficando. E se vocês precisarem de qualquer auxílio de marketing, fiquem completamente à vontade para chamar a gente, vai ser um prazer direcionar, não necessariamente vender, que a gente também nem sempre quer só vender. Na verdade, a gente tem sido cada vez mais seletivo com os clientes, porque, né, às vezes as empresas não estão no momento certo, né, de contratar uma assessoria de marketing, elas precisam olhar para outras coisas antes, não que a gente não possa também contribuir com isso, mas vai ser um prazer me comunicar e falar com qualquer pessoa aí que esteja interessada em levar o seu negócio para o próximo nível. Não é fácil, né? Sei que tem muita gente por aí dizendo que não é. É simples? Acredito que sim, só que depende de muita execução e consistência. E quem paga o preço, cresce. Quem não, né? Fica à mercê aí de indicação, fica à mercê de, né? O cliente te achar e ir lá na tua porta. E tá cada vez mais difícil isso acontecer, né, Márcia? Exatamente, a gente percebe a mudança do cenário comercial nos últimos anos. Então, obrigada mais uma vez, Mike. Obrigada aí, Assessoria 74. Foi uma satisfação ter um conteúdo de alto valor assim, de impacto para você, para mim, inclusive, que muitas dicas, muitas coisas que foi trazido e abordado dentro dessa conversa aqui, a gente acaba refletindo e aplicando também no nosso negócio de modo gratuito aí para você. Em nome da Decorate Acabamentos, da Cressol Pioneira, da Clínica Harmoniza, da Des Telecom, da Design Estofados, da Ótica Sol, do Ike Fome, da Banda Navisson, da Adriana Lavorati, também aqui da Tânia Mara, terapeuta capilar, da Esfera Store, da doutora Isadora Klein, da Anjos Colchões e Sofás, da Rede No Ponto de Supermercados, da Bino Calçados, da HS Consórcios. A gente fica por aqui e se encontra no nosso próximo episódio. Até mais!